A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Anderson Ferreira, pastor no setor residencial Cochipó, Cuiabá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Palavra esta do apóstolo Pedro, destinado aos anciãos, aos pastores que estavam diante da igreja do Senhor. Pedro diz que também era presbítero, estava também nessa mesma função como apóstolo. Ele também era presbítero ou pastor, também pastoreava. E no versículo 2, Pedro, ele diz o seguinte: e devemos apacentar o rebanho de Deus, tendo cuidado dele, tendo cuidado do rebanho do Senhor, não por força, mas voluntariamente. O que Pedro quer dizer com esta palavra? Que o pastor deve ter prazer naquilo que ele faz, não servir ao rebanho do Senhor de uma maneira cansativa, de uma maneira enfadante, mas servindo de ânimo pronto, servindo com alegria, com prazer, estando diante da obra do Senhor Deus, ou seja, atendendo realmente a chamada de Deus na sua vida. E não por torpe ganância, ou seja, o obreiro não pode ser ganancioso, aquela pessoa que tem desejo muito grande de crescer, de conseguir muitas coisas de qualquer maneira. Pedro está dizendo para não servir ao Senhor, não estar diante do rebanho por torpe ganância, com más intenções financeiras, mas de ânimo pronto. Versículo 3, Pedro diz: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, ou seja, o obreiro, o pastor, ele não é um ditador. O obreiro, ele não é um fascista. Ele não é aquela pessoa que domina por imposição. Mas, no final do versículo 3, Pedro disse: mas servindo de exemplo para o rebanho. E aí no versículo 4, Pedro nos traz uma recomendação: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O sumo pastor, que é o pastor dos pastores, é Jesus Cristo. E quando ele se manifestar, ele vai dar a cada um segundo a sua obra. Portanto, eu e você, nós que pastoreamos, que estamos na liderança de um povo que Deus colocou em nossas mãos, em nossa responsabilidade, temos que fazer a obra do Senhor com amor, com dedicação, servindo de exemplo ao rebanho. Eu sempre digo que o pastor, ele é servo de todos. Se o próprio Jesus veio para servir e dar a sua vida, nós também não somos diferentes. Somos pastores e também viemos para servir. Deus nos deu uma missão para servir ao povo dele. Mas, nesses 4 versículos, eu observo que o líder, o pastor, aquele que apacenta, ele tem que ter carisma para conseguir arrebanhar os irmãos, mas um carisma com caráter. Não basta ter só carisma, mas não ter caráter. Não basta também ter
só caráter. É muito bom ter caráter, mas também não ter carisma, não ter condições de agregar, de juntar, de arrebanhar o povo de Deus. Os homens geralmente mostram o seu caráter de maneira mais clara nas trivialidades da vida, quando não estão sendo observados. Geralmente, as pessoas mostram quem elas são quando não estão sendo observadas. Repare nisso, observe bem. Na frente é fácil termos uma postura na frente das pessoas, mas por trás geralmente mostramos quem nós somos. O grande escritor Arthur Schopenhauer, ele disse isso, que normalmente os homens mostram nas suas trivialidades, quando eles não são observados, quem eles são. Em se falando de caráter e carisma, assim como o avião depende das duas asas para se manter no ar, o líder, ele depende também de ter carisma e de ter caráter para exercer uma liderança com sucesso duradouro, uma liderança como bem-aventurado. O líder que ninguém esquece, ele tem carisma e tem caráter. Mas o que é carisma? É a habilidade de atrair as pessoas em torno de si. É aquela pessoa que atrai as pessoas sem imposição, não como ditador, não como delegado, mas é aquela pessoa que atrai as pessoas pelo seu trato, pelo seu comportamento. Por isso mesmo é que as multidões seguiam a Jesus, porque Jesus, ele tinha carisma. Mas o que é caráter? Caráter é um conjunto de hábitos adquiridos ou desenvolvidos ao longo da nossa vida, ao longo do tempo, na formação que a gente tem no berço dos pais, dos professores, dos pastores. Quem define a pessoa, quem mostra quem nós somos. Jesus, quando ele foi tentado e provado, em tudo ele concluiu a sua missão, conforme Hebreus capítulo 5 nos diz. Jesus, ele tinha carisma, mas ele tinha caráter. Ele sabia dizer não quando era para dizer não, mas ele sabia também dizer sim quando a mulher, por exemplo, de João 8, que foi pega em adultério, a lei mandava que as tais fossem apedrejadas. Mas por causa do seu carisma, ele disse para aquela mulher: vai-te e não peques mais. Jesus foi tentado, mas com isso o seu caráter não mudou. Então, meus queridos, o comportamento e as atitudes de uma pessoa em tempos de luta, de provações, de tentações, diz muito sobre o nosso caráter. Isso porque a melhor maneira de se conhecer uma pessoa é quando ela está sendo testada, quando ela está sendo provada. É por isso que muitas vezes Deus permite provações, Deus permite tribulações na nossa vida para provar o nosso caráter. Por exemplo, José, quando foi tentado pela mulher de Potifar, ele se manteve puro, se manteve santo, o seu caráter, a sua vida de comunhão com Deus foi testada, mas ele saiu vitorioso, conforme Gênesis capítulo 39. Louvado seja Deus. A grande preocupação do Senhor Jesus no Sermão da Montanha era com o caráter dos seus discípulos. Eles não poderiam ser do mundo, viver no mundo, mas não ser do mundo, estar na terra, mas não viver conforme a terra, viver no mundo, mas não viver segundo os preceitos desse mundo, estar em meio às trevas e ser luz, estar em meio a essa terra
mas ser sal. Nosso Senhor Jesus Cristo nos chamou para então sermos pessoas de carisma e de caráter. Reputação é importante na vida do obreiro, na vida do líder. Reputação é que os homens pensam o que você é. Caráter é aquilo que Deus sabe que nós somos. Por exemplo, eu tenho uma reputação diante da sociedade, dos meus vizinhos, daqueles que são meus liderados, mas Deus sabe qual é o meu caráter, e é isso que eu procuro melhorar diante de Deus, e é aquilo que você também deve procurar diante do Senhor Deus, em melhorar o seu caráter, a sua vida diante de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu para o jovem Timóteo que assumiria o seu lugar no ministério, tendo em vista que o tempo da sua partida estava chegando, Paulo disse a Timóteo: Timóteo, eu estou prestes a partir. Você, como meu filho na fé, vai assumir o meu lugar. Você vai dar continuidade à obra. A grande preocupação do apóstolo Paulo era com o caráter do seu sucessor. Mas Timóteo, ele tinha uma fé inabalável, ele tinha uma fé verdadeira, criado pela sua avó e por sua mãe, que eram pessoas fiéis a Deus. E no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, ele deixa claro o caminho que Timóteo deveria seguir, que era para ser um líder de excelência, um líder de sucesso. Primeiro, Paulo diz assim, que para fazer a diferença, Timóteo deveria ser um líder aprovado. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, a seguir, Paulo diz para Timóteo que ele deveria ser um líder aprovado, conforme no versículo 15 também de 2 Timóteo capítulo 2, e que também Timóteo passaria por tribulações, por sofrimento, aonde Paulo disse assim a Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Então, o ministério, para ser líder, muitas vezes passamos por sofrimento, por dificuldade. É isso que molda o nosso caráter, a nossa vida diante de Deus. Portanto, meu irmão e meu amigo, não basta você ter sucesso sem ter caráter. Não basta você dizer que é bem-sucedido se você não tem o caráter necessário para Deus te honrar na eternidade. Que Deus te abençoe, que possamos continuar crescendo naquilo que Deus requer de nós, para sermos líderes, para sermos bem-sucedidos e para, quando chegar o fim do nosso ministério, como aconteceu com Josué no capítulo 24 e 15, versículo 15 do seu livro, aonde ele, diante de todo Israel, ele disse: olha, se vocês quiserem servir a outros deuses, fiquem à vontade, os deuses da além do rio, os deuses das nações pagãs, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. O próprio apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, mas não somente a mim, mas a todos quanto amarem a vinda do Senhor. Que Deus te abençoe, que tenhamos carisma e caráter, que possamos ser um líder que a igreja necessita para esses últimos dias. Amém.